umas coisas bem interessantes no que se refere, né, ao direito internacional, a punição para crimes, né, de guerra, não só de guerra, né? Por exemplo, vai entrar aí a discussão sobre crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. A questão do genocídio, então, começa a surgir nesse debate internacional. Então, por exemplo, o genocídio, né, não estava previsto até então, né, nessa legislação internacional, e vai ser a partir daí. Então, o que diz, por exemplo, essa questão do genocídio? Quando algum país, membro da ONU, reconhece que num outro país está havendo genocídio, esse país deve então interferir, né? A ONU deve interferir. E aí eu vou chamar a atenção para um caso mais recente, né, dos anos 90, que é o caso de Ruanda, que não houve uma intervenção porque não estavam querendo assumir que ali de fato havia um genocídio. Porque se assumissem, as nações assumissem, deveriam intervir. E não foi o que houve. Mas Ruanda não é o nosso caso, mas é interessante para vocês pensarem sobre isso. Aliás, assistam o filme Hotel Ruanda, que vocês vão entender um pouquinho essa discussão. O processo de instalação do Tribunal de Nuremberg não foi exatamente uma coisa assim tão fácil, né? Houve um acordo político entre os aliados, né, de como de fato se daria esse processo. Seria apenas um julgamento por crimes de guerra, né, simples crimes de guerra, ou o que mais estaria envolvido? Além disso, algumas pessoas começaram a especular que era um julgamento dos vitoriosos e que não haveria de fato justiça. Pois bem, a instalação do Tribunal de Nuremberg contou com juristas, né, dos países aliados, né, cada um enviou um. Houve de fato um estudo específico. Os juízes tiveram sim grau de autonomia, foi conflituoso, mas não foi um julgamento feito somente pelos vencedores, né? Houve de fato um processo com justiça. Os réus, que eram pessoas do alto escalão do partido nazista, né, os envolvidos em toda a situação, tiveram advogados de defesa. Então foi um processo muito interessante e que a partir dele houve vários desdobramentos.